Notícia não para. Atenção, a Polícia Civil de Araguari participou hoje de uma operação chamada Coluna Sul, onde cumpriram mandados de prisão de um suposto membro de uma organização criminosa lá no Ceará. E ele estava morando em Araguari desde o ano passado, desde agosto do ano passado, se escondendo, na verdade, na cidade de Araguari. E detalhes, meu amigo Júnior Oliveira, segundo a polícia e o trabalho que vem sendo desempenhado, este homem é um membro importante dessa facção criminosa, é isso, né, Júnior? Exatamente, Rafael. Pouco mais de um ano de investigação lá no estado do Ceará, em Fortaleza. A Polícia Civil vem juntando aí essas peças, montando esse quebra-cabeças, porque essa facção criminosa faz isso, né? Realoca esses criminosos, esses comandos direcionados, vários membros aí espalhados por todo o Brasil, vão concentrando essas operações criminosas e vão mudando, né? De um estado para o outro, vão mudando esses comandos, até mesmo numa tentativa de, ou seja, enganar a polícia, enganar a investigação. Mas a investigação foi muito bem feita. Durante todo esse período, os investigadores descobriram esse homem que fazia parte, que era, né, na verdade aí, segundo a investigação, segundo a polícia, um importante membro, né, numa posição dessa facção criminosa e estava aqui no Triângulo Mineiro, na cidade de Araguari, lá no bairro Bosque. E é isso que aconteceu hoje de manhã. A polícia montou essa operação lá no estado do Ceará, principalmente na região sul, também na capital. Aqui no Triângulo Mineiro, esse homem foi identificado e a polícia conseguiu localizá-lo. Foi uma investigação também feita aqui, viu, Rafa? Foram os policiais daqui do Triângulo Mineiro que conseguiram localizar, identificar e localizar esse homem que estava com toda a família, inclusive com a sogra também, né, com os filhos, com a esposa, estava escondido aqui em Araguari. A polícia foi até lá, conseguiu fazer essa prisão. Mais cedo eu conversei com o delegado que está à frente da operação, dessa diligência feita aqui em Araguari, aqui na nossa região, e ele vai detalhar para a gente agora como foi essa abordagem e, inclusive, Rafa, um detalhe aí muito interessante. O criminoso, né, que fazia parte aí era um dos líderes dessa facção na região, parece que sabia que seria preso, viu? Tem um trecho aí da entrevista com o delegado. Ele falou que já até esperava que mais cedo ou mais tarde fosse expedido uma mandado de prisão e até por isso ele estava escondido aqui na cidade de Araguari. Ele alega que apenas tinha contatos com alguns membros dessa organização, mas o que tem lá no Ceará é que, na verdade, ele era um membro e de uma posição até intermediária dessa facção criminosa. Foram 8 cidades no total no Ceará, né? As cidades ao sul do Ceará e mais Araguari. Agora, todo o material arrecadado, tanto aqui quanto lá, vai ser analisado. Possivelmente ocorrerão novas fases. São crimes diversos, mas o principal é a organização criminosa. Tanto é que os mandados foram expedidos pela vara de organizações criminosas da capital do Ceará, de Fortaleza. A princípio, ele vai ser encaminhado já diretamente ao presídio. O pessoal do Ceará não pediu, a princípio, que fosse feito interrogatório dele, mas caso haja essa demanda, a gente está à disposição para fazer. Exatamente. O Rafa, são mais de 20 mandados de prisão, tem mandados também, 16 mandados de busca e apreensão, ou seja, uma mega operação na verdade, né? Porque é um ano de investigação e a polícia acabou descobrindo as ramificações dessa organização criminosa no Brasil, integrando aí o estado da Bahia e também o estado de Minas Gerais. Muito foi apreendido, celulares, documentos, computadores, além também de drogas e armas, né, de posse desses criminosos. Em Araguari, apenas um celular foi apreendido e a polícia acredita que era o ponto de ligação, de comunicação com esse membro da facção aqui no Triângulo Mineiro. A polícia não conseguiu constatar, pelo menos nesse primeiro momento da prisão, nesse primeiro momento da abordagem, o envolvimento desse homem ou se ele cometeu alguns crimes aqui no Triângulo Mineiro. Ainda não foi possível fazer essa apuração, mas a polícia está atenta. Se ele conseguiu, logo que veio para cá, isso em agosto do ano passado, se ele estava conseguindo de alguma forma coaptar pessoas, ou seja, fortalecer a facção criminosa aqui no Triângulo Mineiro, a polícia não descarta isso, mas no primeiro momento ainda não há informações.
O homem preso foi encaminhado para um presídio, posteriormente será levado para o estado do Ceará, onde a investigação está concentrada, sobretudo na capital Fortaleza, né? Onde a polícia já começou aí a traçar esses caminhos e montar essa operação. Claro que a polícia também aqui está atenta e também aí estendendo o braço amigo, né, para a Polícia Civil lá do Ceará, nessa integração importante, uma polícia ajuda a outra para tentar desmontar. Claro que não vai ser possível desmontar toda essa facção, mas de alguma forma vai tentando aí, ou seja, extinguir esse tipo de crime, principalmente aqui na nossa região, e a investigação continua. Mandados de busca e apreensão ainda estão sendo cumpridos por lá. Exatamente. Até o momento, segundo a última atualização, 15 prisões que aconteceram nessa operação. Evidente que a operação segue e possivelmente novas prisões devam acontecer. São mais de 80 policiais envolvidos nessa operação. Só lá no estado do Ceará são mais de quase 10 cidades onde estão sendo cumpridos esses mandatos. E aqui na cidade de Araguari aconteceu a prisão desse membro importante dessa facção criminosa. Qualquer atualização envolvendo principalmente a nossa região, você fica sabendo tudo aqui, amiga e amiga.